Estamos no ar. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindas à live, da Zelma. E hoje, para a gente discutir cultura, políticas de cultura, democracia e pertencimento. E hoje temos assim o prazer de ter como convidado especialíssimo hoje o deputado estadual Fábio Novo, ex-secretário estadual de Cultura do Piauí e que também é pré-candidato a prefeito de Teresina. Bem-vindo, Fábio Novo. Olá, é um prazer, Zelma, estar com você aqui na sua live. Muito obrigada, né? Porque eu sei que a sua agenda é assim super apertada. Inclusive, assim, eu quero até pedir desculpas ao público, porque a gente tinha combinado às 18 horas, mas aí, compreensivelmente, a sua agenda impediu que a gente fizesse às 18, né? Mas vamos lá. Posso chamar você de Fábio? Você é tão jovem. Deve chamar, fica à vontade. Essa história de formalismo comigo precisa. Então, assim, Fábio, esse tema me é muito caro, né? Porque, veja, nós estamos sob um governo que foi eleito como produto de uma enorme adesão do povo brasileiro a uma ideia de antipolítica. Né? De que política era uma coisa negativa, que todo político era corrupto, que as pessoas de bem não deveriam se envolver com política. E assim ele foi eleito. E desenvolve um governo que ele nega a ciência, sistematicamente, ele nega a ciência, ele nega a importância da cultura, nega a importância do conhecimento. Ele revela uma absoluta indiferença ao sofrimento do povo, em especial aos mais de 110 mil mortos. Você observa essa indiferença, na verdade, né, que ele demonstra. Justamente assim, ele foi incapaz de se colocar, diferentemente de outros chefes de Estado no mundo que também sofreram com a pandemia de Covid, ele foi incapaz de se colocar para o povo, né, e se solidarizar efetivamente, né. E, assim, mais grave que tudo isso, ou tão grave quanto, ele utiliza sistematicamente ferramentas de poder que são típicas de governos autoritários, né? A negação, o descolamento da realidade, o uso da mentira sistemática, essa coisa de ele estar sempre em movimento, ora diz uma coisa, depois nega, quer dizer, que é uma forma de ele estar sempre pautando o debate, né? Que isso, Hitler fazia isso magistralmente, né? Então, assim, isso tudo causa muita preocupação. E, ao lado disso, se verifica que, quando era de se esperar que o povo brasileiro, né, repudiasse esse tipo de atitude, a última pesquisa divulgada revelou exatamente o oposto, né, que ele está aumentando a adesão. É claro que são variáveis diversas que explicam isso, e a ciência política trata disso. Mas, de qualquer modo, é um fato, né? Está havendo uma adesão, está havendo um crescimento de um conservadorismo muito forte na sociedade, e aí a gente verifica o perigo disso naquele caso recente, né, envolvendo uma criança estuprada de 10 anos, né, uma coisa horrorosa, né, e também se fala muito, e eu já vi muitas falas, de que se estaria numa guerra cultural, né? Ele se coloca em uma guerra cultural contra a esquerda, que qualquer pessoa que discorde dele é chamado de comunista, como se isso fosse uma coisa muito negativa, dando uma conotação negativa, né? De modo que a percepção que chega a mim é de que a cultura, ela assume uma centralização no debate, na resistência. Aí eu queria, primeiro, assim, que você acha que... Como é que você situa a cultura nesse processo de resistência? De fato, ela assume a centralidade? É correto investir na cultura? Primeiro que a cultura é luz. Ela emancipa a gente. Ela emancipa as pessoas. Dá oportunidade à pessoa dela ser um cidadão crítico. E ao ser crítico, essa pessoa, ela não vai
ter condições de ser enganada, ela vai ter discernimento. E os regimes totalitários que caminham para essa disposição, eles sempre sufocaram a cultura. É bom lembrar que no período da ditadura militar, o que mais foi sufocado foi a imprensa e a cultura. Nenhum artista podia lançar uma música ou um livro que antes não passasse pela censura. Porque o poder da palavra, o poder da expressão, ele é muito forte, ele convence as pessoas. E a cultura é a essência de um povo, que ela é manifestada através da nossa arte de fazer. Então, isso é muito perigoso do ponto de vista que nós temos um aparelho que permite que as pessoas se emancipem. E ao se emancipar e serem críticas, isso é muito perigoso para quem pretende ter um regime totalitário. Então, nós temos ali, a partir do governo Temer, uma situação aonde o que acontece? É extinto o Ministério da Cultura. Depois tem toda uma pressão da sociedade, o Ministério volta, mas volta de faz de contas, né? Então chega o governo Bolsonaro, e aí o governo Bolsonaro coloca claramente, o Ministério da Cultura não é importante para nós, e o Ministério não é extinto, e a cultura fica delegada a uma subsecretaria, uma secretaria, primeiro vai para um ministério, depois vai para o outro. Em 1 ano e meio de governo, nós temos o quê? Já 5 secretários que passaram. Né? Então, isso fica muito claro de que tem toda uma política para desmontar a cultura, para que ela fique órfã. Né? E o que tem funcionado, funciona ainda nos municípios e nos estados que ainda praticam a resistência. A cultura é importante. É tão importante que agora na pandemia nós comprovamos o quanto ela foi importante, está sendo na vida das pessoas. E se não fossem os livros? E se não fossem as novelas? E se não fosse a música? E se não fosse todo o entretenimento que é colocado através da cultura, dos programas de televisão? Como é que estariam as pessoas nesse período de pandemia? Estariam bem piores, né? Então ela é muito importante, ela precisa ser vista como algo essencial, e a nossa Constituição coloca claramente isso, que nós temos que ter uma política pública de cultura, e ela deve ser tratada como algo que tem que estar presente nos orçamentos, tanto federal como nos orçamentos estaduais e nos orçamentos municipais. Perfeito, perfeito. É interessante que ele nega, assim, ele fala que nega a importância da cultura. Você está com eco? Para mim está chegando eco aqui no meu. Estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. As pessoas que estão no chat estão ouvindo direitinho? Me avisem aí, porque para mim o som está ruim. Bom, se ninguém falou, então deve ser só para mim que está ruim. Como eu estava falando, assim, é interessante, né, para você ver qual é a posição do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele nega a ciência e nega a importância da cultura, mas, assim, ele exatamente extingue, ao ele extinguir, ao ele atacar tão fortemente, ele já revela a importância, porque aquilo que não é importante, aquilo que não lhe é indiferente, ele poderia deixar-se, entendeu? Quer dizer, eu acho que essa é uma prova. Não é interessante isso? Ao mesmo tempo em que ele finge dizer que não se importa, né? E, assim, historicamente, Fábio, eu estava olhando a proposta até dessa live, né? Para você ver que a primeira estrutura de cultura foi ainda no governo de Getúlio Vargas, né? Quando ele quis criar um sentido de brasilidade, né? Ele criou um sistema de cultura, né? Que era ligado ao Ministério me parece que era o Ministério não era da Saúde, enfim, não era um Ministério da Cultura, mas já era uma. O Vitor está dizendo que está ouvindo bem, né? E, assim, a própria Constituição de 88, que inaugurou esse regime democrático, ela coloca até no artigo 215, né?
O direito quer dizer, o direito à cultura é um direito como você tem direito à moradia, você tem direito à vida, à saúde, né? E isso não é levado em consideração. E assim, Fábio, você tem uma larga experiência como secretário de Estado, e Teresina, a gente se ressente muito e há muitas críticas da forma como a nossa cultura poderia ser melhor potencializada no aspecto do acesso, porque o direito à cultura, ela envolve tanto as condições, né, e o incentivo, e o estímulo, e as condições dos artistas, digamos assim, dos produtores imediatos da cultura, que são atores, pessoal do teatro, da música, das artes visuais, enfim. Mas, assim, como a cultura é uma coisa produzida por todos nós, então, assim, envolve o direito à cultura também de cada um de nós de ter acesso à cultura. Né? Então, como é que a gente pode... Porque nós, em Teresina, nós produzimos, assim... Nós temos produtos culturais de muita qualidade, né? Agora, como é que a gente faz para que esses produtos culturais eles possam ser acessados por todo mundo? Porque, assim, se a gente pensa numa cidade democrática, o primeiro conceito é uma cidade em que as pessoas possam usufruir dos bens e dos serviços que essa cidade oferece. E o bem cultural, infelizmente, ele é um bem que é apropriado por muito pouca gente, né? Há, inclusive, um certo preconceito em relação a artistas, por desconhecimento. E há também em Teresina, pelo menos é a percepção que eu tenho, de que, por exemplo, a cultura popular é uma coisa da franja da cidade, que é uma coisa que não há o investimento, o envolvimento das pessoas em relação a isso. Como é que você vê isso? Né, em primeiro lugar, e no que você pensa que a gente pode melhorar em relação a isso? Bom, primeiro, fazer cultura a gente tem que ter orçamento. É preciso que no orçamento da Prefeitura de Teresina, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves tem orçamento. É preciso ter a sensibilidade política no sentido de garantir que esse orçamento chegue na Fundação Cultural Monsenhor Chaves. A partir daí, a gente pode desenvolver um calendário para a cidade, para o ano inteiro. A partir daí, a gente pode mapear os equipamentos de cultura que tem na cidade e aqueles que precisam de recuperação, recuperar. E recuperando esses equipamentos, você pode implementar uma política de circulação. Essa circulação vai acontecer pelos bairros da cidade. Identificar, ouvindo as comunidades, os bairros, o que é necessário de equipamentos de cultura. Então, você tem que fazer o orçamento, você tem que recuperar o patrimônio, que são os teatros, museus, bibliotecas, e você tem que ter uma política de circulação. Casado a isso, é preciso ter também os recursos para garantir que os artistas possam efetivamente, através de editais, através de um orçamento próprio, eles possam disputar esse orçamento para a produção, para o fomento. Eu falo aqui da volta da Lei Tito Filho. Desde 2012, que a Prefeitura de Teresina não lança edital que contemple projetos para os artistas teresinenses. Então, é preciso que a Lei Tito Filho volte a funcionar. É inadmissível que a gente tenha 8 anos sem funcionamento da lei. Isso faz com que a gente perca todo um planejamento que poderia estar acontecendo. Eu te dou o exemplo do que aconteceu conosco, que foi a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o CIEC. Como deputado estadual, eu tive o prazer de fazer as mudanças necessárias e a atualização que a lei precisava. Nós fizemos isso em 2013, 2014. A partir de 2015, nós tivemos o compromisso do governo de respeitar a lei
e de garantir todo ano o edital do CIEC. Eu estou falando aqui de 543 projetos que nesses últimos 5 anos, em todo o Piauí, inclusive na capital, movimentaram algo em torno de 35 milhões de reais. Isso fez que nós tivéssemos o setor cultural aquecido, enquanto o restante do Brasil, a partir do momento que a presidenta Dilma sai da presidência, Temer fecha o ministério, quando volta esvaziado, e com Bolsonaro o ministério é extinto, o Piauí, na área cultural, caminhou no inverso do restante do Brasil. O Piauí foi o estado do Brasil que mais abriu teatros. Eu falo de 14 em 5 anos. O Piauí reabriu suas bibliotecas, reformou suas bibliotecas, seus 8 museus foram reformados, receberam museografia. Os investimentos em cultura nunca deixaram de acontecer. Só para você ter uma ideia, até o final desse ano, mais equipamentos de cultura serão entregues com a sociedade. Serão entregues, por exemplo, agora está em andamento, nós estamos com tudo fechado. Nesse momento, está se fazendo revisão nos equipamentos de cultura na Biblioteca Rural de Carvalho. O piso superior do Museu do Piauí está sendo preparado para receber climatização. A própria sede da Secretaria de Cultura passou por uma reforma e, nesse momento, acabou de receber também o que a gente chama de uma política de manutenção dos equipamentos, que isso é uma política barata, que permite que você faça um pequeno investimento e o equipamento esteja funcionando. Quer dizer, quando efetivamente passar a pandemia, os equipamentos de cultura que serão reabertos novamente para funcionamento, eles vão estar em bom estado, né? Então, até o fim do ano, Zelma, só para você entender, serão entregues novos equipamentos de cultura por todo o Piauí. Sim. Centro Cultural São Gonçalo do Gurgueia, a Casa de Leitura de Canto do Buriti, o equipamento de cultura de São Raimundo Nonato, a recuperação da Igreja Tricentenária, que é um patrimônio histórico tombado, Igreja de Nossa Senhora das Mercês, de Jaicós. Isso tudo está pronto, aguardando só a agenda para entregar. Compreende? O Casarão do Olho d'Água dos Negros, de Esperantina, é um casarão histórico construído pelos escravos de Angola, de 1847, em Esperantina, está pronto para ser entregue também. Nós temos, nesse momento, a finalização da maior obra de recuperação do patrimônio que existe em execução no Nordeste. Eu falo do Complexo Cultural Porto das Barcas, em Parnaíba. É um cartão postal do Piauí. Uma arquitetura de cerca de 300 anos, uma obra que há 30 anos todo mundo falava. Tinha vontade de fazer. Essa obra está com 96% pronta. Nesse momento, finalizando a museografia de mais um museu que vai ser entregue no Piauí, que é o Museu do Mar, em Parnaíba. Então, assim, nós planejamos uma política contínua de investimentos, de manutenção dos equipamentos e de circulação para garantir que os artistas pudessem fazer acontecer a cultura do Piauí. Nesse ano, nesse momento de pandemia, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura destinou 8 milhões de reais. Nós falamos aqui de 127 projetos que, nesse momento de pandemia, começam a ser pagos pelo governo do Estado através dos patrocínios de empresas privadas, o Grupo Armazém Paraíba e a Equatorial Empresa de Energia. Então, assim, é fundamental, sim. Nós temos que ter uma política contínua, investimentos no setor cultural, no seu patrimônio, na circulação e também no apoio e no fomento dos nossos artistas através dos seus projetos que são apresentados. Fábio, sobre isso eu tenho uma pergunta para você, mas eu gostaria de destacar aqui o professor Manuel Domingos, né? Ele pergunta assim, então, como explicar o avanço do fascismo no Brasil? O que você pensa disso? O fascismo, a minha tese que eu tenho é que o presidente Bolsonaro, ele foi o catalisador. Essas pessoas, elas existiam sempre. Elas estavam escondidas, mas elas precisavam de um líder que pudesse se agarrar. Bolsonaro foi apenas
a pessoa abriu a porta do armário para revelar todas essas pessoas que tinham esse sentimento guardado, mas tinham vergonha. As pessoas antes tinham vergonha de se declarar da direita. As pessoas tinham vergonha de dizer, de expressar qualquer tipo de preconceito. Observe que isso cresceu, isso cresce a partir do momento que o Bolsonaro chega no poder, não é? Então, isso ficou cristalizado com a eleição do Bolsonaro. E aí você vai entrar em conceitos que precisam ser estudados. Sim. Aí entra caráter pelo meio também, entra situações como essa da menina de 10 anos que foi estuprada, que é a situação que qualquer pessoa normal coloca como uma situação que você não pode aceitar, né? As pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita, né? Elas agora sentem muito orgulho. E ser de direita é o quê? As pessoas que são de direita. É bom lembrar que ser de direita é dizer que nós defendemos que os ricos continuem muito ricos, que a gente deve dizer que defende que deve existir uma sociedade desigual e essa desigualdade deve aumentar. Isso é errado, isso não é certo. O certo é ser de esquerda, sim. Ser de esquerda é o mais correto. Ser de esquerda é quando a pessoa defende que nós tenhamos políticas públicas que cheguem para quem mais precisa, em primeiro lugar, né? Isso é o quê? É sentimento cristão. É sentimento puramente cristão. De defender que as pessoas tenham o direito de ascender. No Brasil é um sentimento ruim, eu costumo dizer, e esse sentimento ruim é alimentado por quem é de direita. Eu costumo dizer que esse sentimento aflora muito, quer dizer, eu sinto raiva de pessoas que são mais pobres ascenderem socialmente. Então não tem um sentimento cristão. Eu deveria me sentir feliz de ver que alguém que vem da periferia, alguém que é negro, alguém que tem menos renda, alguém que não teve oportunidade, teve a oportunidade de ascender socialmente. Isso é um bom sentimento, é um sentimento cristão, é um sentimento do bem. Agora, se eu defendo que a gente deve ter exploração de mão de obra, se eu defendo que as pessoas não devem ascender socialmente, não devem ter um emprego melhor, não devem ter direito trabalhista, isso não é sentimento cristão. Então, com muito orgulho, eu sou de esquerda, sim. Eu sou de esquerda porque eu ainda lembro que essa história se definiu na França, né? Sentava-se à esquerda quem? Quem que sentava à esquerda? Os menos favorecidos, porque tinha que ficar à direita os senhores, os poderosos, que tinham posses e que tinham renda. Então, as pessoas, mas sempre ficavam à esquerda. E ser de esquerda é dizer que nós defendemos o que defendia São Francisco, que é o quê? A prioridade dos mais pobres. Então, eu fico muito feliz de dizer assim, eu fico feliz de que é rico, continue rico, mas eu fico mais feliz nesse sentido de defender que os mais pobres sejam incluídos no orçamento. Sim. E aí, assim, causa uma tristeza imensa, porque, assim, a gente andou tanto, a gente deu alguns passos largos, digamos assim, no Brasil, das conquistas civilizacionais, e, assim, em tão pouco tempo, a gente viu, assim, a derrocada, porque a cultura é uma coisa muito forte, né? O que é que faltou, assim, eu fico pensando, o que é que faltou para a gente sedimentar uma cultura democrática, de modo que o primeiro falso outsider, né, porque outsider ele não é, porque ele tem 30 anos de parlamento, e conseguir se seduzir tão rapidamente, né, é uma coisa que leva a uma certa angústia, porque parece, assim, que a gente passou esse tempo todo, a gente lutou tanto, e as pessoas... E havia, de fato, um sentimento democrático, né? Eu concordo plenamente com você. Era vergonhoso você ser insolidário, você se mostrar preconceituoso, né? E, de repente, é como se tivesse virado aquela bússola do tempo, né? É uma coisa impressionante. E aí o Manuel até pergunta assim, né?
assim, que políticas poderiam ser? E aí poderiam combater o fascismo. E aí eu vou emendar esse. Ele pergunta como uma política cultural pode ajudar a combater o fascismo. E aí eu vou emendar com aquilo que você colocou, Fábio, que é o seguinte: de fato, há um investimento muito grande nos equipamentos. Né? Isso aí é uma coisa louvável. Assim, eu tenho acompanhado de perto assim, esse teu trabalho no Estado. Agora, eu queria ver o seguinte contigo: como é que a gente faz? Porque para que as pessoas elas se sintam motivadas a ocupar esses espaços, entende? Porque assim, você pode oferecer o equipamento, entendeu? Mas assim, você não pode obrigar as pessoas a gostarem, né? Você não pode obrigar as pessoas a gostarem. Quer dizer, a gente tem produções, eu fico vendo, eu tenho amigos meus que promovem shows belíssimos no teatro, quer dizer, tem a disponibilidade do teatro, agendam, com todo o custo possível, e assim, e o teatro está vazio. Tem alguma forma, como é que é possível, assim, se investir para que a gente rompa essa coisa de que santo de casa não faz milagre, né? De que as pessoas, de fato, possam consumir a cultura que é produzida aqui? Porque me parece que isso faz parte também tem que fazer parte da nossa preocupação, né? Para que a cultura ela possa ser autossustentável, né? Que a gente não precise, os artistas não precisem o tempo inteiro ficar mendigando as empresas, entendeu? Patrocínio, etc. Como é que a gente... Essa é uma preocupação sua? É uma preocupação legítima, digamos assim? Bom, é o que eu te falei, Zelma. Tem muita coisa boa no Piauí. E tem muita coisa que nós, piauienses, não valorizamos. Eu vivi uma experiência agora no período da pandemia, onde a própria Secult começou a se reinventar. E uma das coisas que ela se reinventou são as lives que acontecem toda quinta-feira dos artistas, né? Sim. E eu lembro que a gente fez uma live que juntou a música gospel com a música. E essa live ela foi assistida, acho que por umas 80 mil pessoas no Piauí. E começou a chegar muita mensagem das pessoas, mas a gente tem essa cantora, a gente tem soprano, a gente tem esse tenor, é do Piauí, não é? Então, assim, tem muita coisa boa. A gente precisa ter uma política, e isso não se faz da noite para o dia, de conservação de equipamentos, de investir no artista, de prosseguir, a gente precisa ter uma lei de incentivo à cultura permanentemente. Nós temos uma lei de incentivo à cultura no Estado que está em vigor e que não parou nos últimos 5 anos. Essa lei ela tem que ser uma conquista e ela tem que ser adonada por toda a sociedade. Ela não pode aceitar que o governo chegue e diga, ó, a lei agora morreu. Que foi o que aconteceu com a Prefeitura de Teresina. Nós não podemos mais aceitar. A sociedade precisa ir para cima e precisa dizer, nós precisamos dessa lei. Essa lei é uma das principais ferramentas que vai financiar a cultura. Se eu tenho o financiamento a médio e longo prazo, aí nós vamos estar formando. Eu vou te dar um exemplo que eu acredito muito. Nos últimos 5 anos, as nossas escolas de artes avançaram bastante. Escola de música, escola de dança, escola de teatro. Se nós mantivermos esses investimentos pelos próximos 10 anos, qual é a geração que nós vamos estar formando? Será uma geração muito maior e melhor. Vamos estar lapidando, inclusive, muitos talentos. Agora, eu preciso ter a garantia que esses equipamentos, no próximo governo, se não for um governo que seja sensível para a cultura, estejam garantidos no seu funcionamento, para que isso não volte. O que aconteceu com o Brasil? Ora, nós tivemos um Ministério da Cultura que foi lá no governo Sarney que ele foi criado. E ele resistiu, passou por vários governos, e infelizmente foi no governo do Temer, que foi extinto, voltou, ficou capenga, e nós tivemos o quê? Com o Bolsonaro a extinção. Nos anos de ouro do Ministério da Cultura, foram lançados programas extraordinários com Gilberto Gil, ministro da Cultura,
como os pontos de cultura que foram espalhados pelo Brasil inteiro. Esses pontos de cultura foram ferramentas extraordinárias para revelar a essência da brasilidade que muita gente não conhecia do interior do Brasil. Imagine se a gente tem mantido isso permanentemente funcionando. Como não estaria robusta a nossa cultura, né? Veja, nós tivemos que brigar, parece piada, nós tivemos que brigar para não perder um convênio, para manter vivos os 80 pontos de cultura do Piauí. Parece piada essa história. Briga boa, né? Né? Mas foi uma briga boa que nós ganhamos. Hoje o Piauí é um dos poucos estados do Brasil que mantém vivos seus pontos de cultura. Compreende? Então, assim, é uma luta que não é fácil. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que empoderar. Eu acho que o nosso próximo passo agora é bater na mesa e dizer: nós não aceitamos mais esse descaso com a lei Atito-Filho. Não tem mais justificativa para a gente ter uma cidade como Teresina, uma capital, que diz não, que não quer ter uma lei municipal de incentivo à cultura. Não tem justificativa para estar 8 anos sem lançar o seu edital. A gente tem que ir para cima disso e garantir que efetivamente essa lei ela funcione. E aí você colocou numa questão interessante, né? As pessoas... como é que você vai gostar daquilo que você não conhece, né? Não conhece. Verdade. Então, assim, é preciso que a gente consiga fazer com que todas as pessoas que nos bairros, que esses equipamentos que são criados, que já existem nos bairros, as escolas, assim, eu só vejo isso, assim, essa possibilidade de você levar de fato para que as pessoas conheçam isso e, a partir desse conhecimento, passem a valorizar e a gostar, né? E a defender, porque você não defende aquilo que você não conhece, que aquilo não lhe chega como uma referência, né? Fábio, aqui o Dalton Melo Macambira está fazendo um elogio. Seus amigos estão aqui, né? Nossos amigos. Muito obrigado. Fábio Novo é o que existe realmente de novo na política de Teresina e seguramente nos trará importantes propostas para a nossa capital. Parabéns pela iniciativa, a minha pré-candidata, Zelma Cavalcante. Aí temos, assim, várias pessoas, assim, muita gente, olha... Sucesso, viu? O Geraldo Brito está aqui, grande Fábio Novo. Também acho, Geraldo. Grande Fábio Novo. O Zé Carvalho fala que, Fábio, no ambiente da disputa eleitoral em Teresina, há um conjunto de pré-candidatos aliados ou simpáticos a Bolsonaro. Como fazer a diferença e demarcar o campo com a extrema-direita, enfrentar as políticas neoliberais e manter levantada a bandeira da democracia nessa conjuntura complexa? Pergunta simples, viu? Você sentiu aí, né? Olha, nós temos um desafio muito grande. Eu acho que nós da esquerda, Zelma, dormimos. Nós éramos muito bons de redes sociais e nós perdemos para a direita. E estamos perdendo feio, estamos apanhando de 7-1, como foi aquele clássico Brasil e Alemanha. Entendeu? Eu desconfio que dobrou, viu, o placar. Verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Primeiro, assim, a gente não pode ter vergonha de defender o que é certo. Nós estamos do lado da história, nós estamos do lado do bem. Nós estamos do lado do bem. Então, isso tem que nos encorajar a lutar. Nunca desistir. A sempre ter força para lutar. E se perder, se levantar, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas a gente precisa trabalhar, inclusive, a unidade das esquerdas, o que é um desafio. Nós tivemos esse desafio, inclusive, dentro do nosso próprio partido, que era muito complexo aqui na capital. O nosso nome terminou pacificando e construímos a unidade, já foi um grande passo. Mas não só no PT. A gente conseguiu se alinhar com o PCdoB, mas eu acho que era preciso também tentar avançar rumo ao PSOL também e outras forças de esquerda, porque o que está sendo posto aí é muito poderoso. Agora, também sabemos que houve um grande investimento que veio dos Estados Unidos, de toda uma turma
que era alinhada ao Trump, que tinha interesse na eleição do Brasil. Essa é uma história que foi construída já há alguns anos, não é fácil. O que me anima é que dentro do cenário nacional, a gente começou a virar. Viramos na Argentina, o que foi excelente. Nos Estados Unidos, se não mudarem os prognósticos, Trump perde a eleição. E se Trump perder a eleição, é muito bom, porque vai influenciar em todo mundo na América Latina. Como todo, vai influenciar, inclusive, na possibilidade de uma reeleição do presidente Bolsonaro. As coisas nos Estados Unidos se encaminham nesse sentido. Então, isso é animador. Por outro lado, foi bom porque mostrou para a sociedade. É um preço que nós estamos pagando, que ele é muito alto, mas termina também caindo a máscara e mostrando efetivamente que não tem nada de nova política. O que Bolsonaro faz hoje é o que tem de mais atrasado na política. As forças com que ele se une é o que tem de mais atrasado. Está fazendo pior do que, inclusive, que a gente fez. É bom dizer que nós vivemos no regime presidencialista e ninguém governa se não tiver, obviamente, os acordos políticos para construir maioria no parlamento. Eu acho que nós erramos eticamente porque a gente poderia ter construído essas forças mais no campo da esquerda. Eu acho que nós falhamos quando nós fizemos a construção dessas forças. Eu acho que deveria começar da esquerda. E o que faltasse, poderíamos completar para construir a bancada necessária da governabilidade com a força de mais de centro-esquerda. Né? Eu acho que nós começamos ao contrário. Acho que essa é uma falha, uma autocrítica que eu faço. Mas não podemos desconsiderar o que foi feito. O legado que nós, enquanto de esquerda, fizemos. A época de ouro da nossa economia é a época e é justamente a década do presidente Lula. E muita coisa que ainda se pegou no primeiro mandato da presidenta Dilma. Né? Então, nesse sentido, nós vamos ter que ter a sensibilidade, ter a humildade de trabalhar. Eu penso que é uma tarefa difícil, mas era preciso sentar na mesma mesa, PT, PCB, Ciro Gomes, Flávio Dino, Boulos, todos que fazem a esquerda do Brasil e pensar num projeto mais à esquerda, pensando no Brasil. Sim. O Geraldo Brito, ele tá perguntando o seguinte, para você, Fábio, como você acha que a música feita no Piauí pode atravessar a barreira do som, que significa penetrar no Sudeste e voltar em videoclipes? Será que é isso? Será que a música feita no Piauí, para ser valorizada, precisaria ir para o Sudeste e retornar? O que você acha, Fábio, disso? Isso já foi mais no passado. Tem muita coisa. Nós podemos mostrar que a cultura ela é muito diversa, ela tem muitos valores. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós temos que garantir orçamento para a cultura, brigar por mais orçamento profissionalizado. Essa é uma chave, essa é a palavra-chave. Profissionalizar os nossos artistas para que eles possam ter acesso aos editais. E tem muita coisa boa que está sendo produzida. Vale do Até produziu muita coisa boa, tem uma carreira hoje consolidada, estou dando aqui... Consistente, né? Consistente. O que tem saído da nossa escola de música, tem saído profissionais de primeiro gabarito. Né? Eu penso que a gente precisa seguir esse caminho. E a médio e longo prazo nós vamos colher esses frutos. A partir do Piauí. A Tati Nascimento, ela pergunta assim, em relação aos jovens, como a cultura pode envolver esse público e quais os impactos na nossa cidade? E aí eu emendo com uma questão que eu estava aqui lembrando, que, assim, não só os jovens, mas, assim, uma pessoa dos bairros da periferia de Teresina, que produzem artesanato, ou que produzem
quaisquer formas, o crochê, entendeu? Enfim, como é que, por exemplo, o poder público poderia ajudá-la à sobrevivência, utilizar esse talento que ela tem para a sobrevivência? Como é que você já pensou nisso? Sim, já pensei duas coisas. Primeiro, isso aí dá para entrar pelo que eu acabei de falar, pela lei municipal de incentivo à cultura, que vai financiar pequenos projetos. Eu falo novamente da lei Atito Filho, mas pode entrar também, no caso, quando envolve economia criativa da cultura, através, no sentido de que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter crédito para que a pessoa possa desenvolver o seu talento. Eu tenho conhecido várias experiências em Teresina, nesse sentido. E aí eu acredito que tem que ter um programa de busca ativa. Ir aos bairros, conhecer, e aí ofertar para essas pessoas o quê? Às vezes eu faço alguma coisa com dom, mas eu não tenho a capacitação. E aí eu te dou o exemplo das meninas criativas do bairro Aeroporto. É uma família de meninas, de mulheres, que estão fazendo muita coisa criativa na área do crochê. Mas tem uma das filhas que fez artes visuais na Universidade Federal. Então, ela tem capacitação. Ela tem o dom que, inclusive, está lapidado pelo conhecimento que ela adquiriu na universidade. Então, ela vai produzir algo com mais qualidade. Tanto que eles estão conseguindo ter e ofertar produtos de bom acabamento, digamos assim. É a lapidação que eu chamo. Então, ter um programa de busca ativa que vá aos bairros, que faça o mapeamento dessas pessoas e veja o que é que a gente pode ofertar para ela no campo da capacitação e do conhecimento e dar o crédito desburocratizado e barato para que ela possa transformar aquilo em arte e vender. Sim. Então, isso é possível. E já pensou se a gente começa a ter feirinhas assim, em cada bairro, né, para circular? Você vai descobrir inúmeros talentos. Ontem eu visitei o 007 do Mocambinho, que o cara recolhe garrafas PET do bairro dele, que estariam no lixo, sim, realmente estariam poluindo. Então ele está ajudando a despoluir e ele transforma a garrafa PET em vassoura e vende a R$10. Esse cara precisa olha aí. Ele está precisando de capacitação para ter uma máquina melhor e maior para ele fazer mais quantidade, pode gerar, inclusive, emprego e renda para mais pessoas, e está precisando de crédito. De crédito. E de apoio, assim, no aspecto de superar a burocratização, sabia, Fábio? Eu mesmo já... Sim. Eu na Justiça Federal, uma vez eu tomei conhecimento de um processo em que uma pessoa, né, da zona rural de Teresina tinha ganho um prêmio do Ministério da Cultura e ele estava impossibilitado de receber porque a instituição, né, digamos, a associação que ele dirigia, que tinha sido a vencedora do prêmio, ele não conseguia dar conta da questão burocrática, né, e estava na justiça, enfim, tentando resolver isso. Então, assim, eu acho que um dos gargalos, porque, assim, não é só você ter as fontes de financiamento, você tem também que, de algum modo, apoiar para que esse financiamento consiga chegar até lá, né? Porque, assim, não que eu seja contra a burocracia, eu acho que a burocracia estatal ele é uma forma de controle, de evitar uma série de apropriações indevidas. Agora, as pessoas também precisam ter o apoio para que elas consigam dar conta dessa burocracia, de ver a questão legal, de reunir documentos, porque senão acaba que as mesmas pessoas é que vão conseguir não só se inscrever, mas assim cumprir todos os atributos e as exigências e serem os beneficiados, né? E aí o Mauro assim Mauro Sampaio fala assim, Fábio, o que seria uma Teresina sob gestão petista após décadas de prefeitos do PSDB? Mauro, me permita, Fábio, eu dizer, olha, a primeira coisa é que assim, a gente ia ter que eu acho, que, antes do Fábio responder, viu, Fábio, me permita, que eu acho assim, que a gente ia redescobrir a cidade, né? Porque uma das coisas que acontece quando, assim,
a gente para de olhar a cidade, não é isso? Assim, a gente se acostuma tanto. Então, assim, eu acho que esse novo olhar sobre Teresina, eu acho que a gente ia ser não só do Fábio, eu acho que ia ser de todos nós, porque eu acho que a gente ia ter possibilidade de descobrir. Enfim, mas assim, eu já me adiantei, Fábio, enquanto você pensava aí. Imagina. A gestão petista será uma gestão humanizada, que vai ter um novo olhar, que consegue ver que o canteiro da ponte JK pode ter um girassol, entendeu? Que consegue ver que é possível chegar nas comunidades e ouvir as comunidades. O PSDB perdeu a capacidade de ouvir. O PSDB se tornou tão arrogante que eles não conseguem mais ouvir as pessoas. Já estão há tanto tempo no poder que eles não têm mais paciência para fazer o exercício de ouvir. Uma gestão, ela precisa ouvir as pessoas. Não justifica os professores estarem em greve há mais de 120 dias no município. Eles nunca foram ouvidos pelo prefeito e nem pelo secretário de Educação. Então, é preciso ter uma gestão que escute as pessoas, nem que seja para dizer um não. Compreende? Então, vai ser uma gestão mais humanizada. Uma gestão mais humanizada, que a gente consiga ouvir as pessoas. Uma gestão, inclusive, mais transparente, uma gestão, inclusive, que vai criar subprefeituras com conselhos, onde, nesse conselho de 10 membros, para definir a prioridade de execução de obra nos bairros, 5 dos membros serão eleitos pela comunidade, para que essa comunidade possa dizer, aqui no meu bairro, se eu tenho 1 milhão para investir, eu desejo que a ordem de prioridade é essa aqui. É a comunidade que vai dizer. Nós vivemos numa democracia representativa, onde as pessoas têm o direito de escolher os seus representantes, que vão dos vereadores ao presidente da República. Mas as pessoas também podem participar através dos conselhos, indicando, eu como prefeito, mando o orçamento lá para a subprefeitura. E a população é quem diz o que é prioritário começar a fazer no seu bairro. É esse olhar que vai ser diferente. É esse olhar que vai ter a capacidade de ver as pessoas empreendedoras do bairro. É esse olhar que vai aos bairros fazer uma busca ativa, que vai conseguir descobrir aquelas pessoas que são criativas e que elas precisam dizer, e que a prefeitura precisa chegar lá e dizer, ei 07, tu aqui do Mocambinho que está fazendo essas vassouras, com garrafa PET, parabéns, eu apoio a tua iniciativa, eu quero te ajudar com essa iniciativa. É essa prefeitura que vai ter. É essa prefeitura. O Mauro está dizendo que quer redescobrir Teresina. Eu também, viu, Mauro? O Mauro Sampaio. Vamos lá, vamos juntos redescobrir Teresina. Porque a gente está precisando de fato, né? E eu queria tocar num aspecto, agora um pouco... tem um monte de intervenção aqui, de pessoas perguntando, se falando na área do resgate dos jogos estudantis, sobre meio ambiente, enfim. Mas, assim, vamos deixe-me colocar uma outra questão e você fica à vontade para tocar nesses assuntos. Na questão uma questão, assim, delicada, né, quando se discute cultura, é a questão de você considerar a cultura enquanto mercado, né? Por quê? Porque há um limite ético e há uma preocupação ética muito grande em relação à banalização, à superexploração das culturas tradicionais, o que eles chamam de pasteurização da cultura, a massificação, etc., etc. E, assim, mas, por outro lado, a cultura ela não pode ser tida só como entretenimento, né? Eu já vivi muito próxima de artistas e sei as dificuldades enormes, porque, assim, eles são trabalhadores. Eu acho que a cultura capitalista é que coloca, assim, que é como se o artista, porque ele é criativo e ele sente prazer no que faz, e o trabalho parece, assim, que a nossa cultura é que o trabalho tem que ser aquela coisa pesada, é como se você entende, assim, se o meu trabalho me deixa feliz, então ele não é um trabalho, porque trabalho tem que fazer sofrer, né? Então tem essa... Mas, assim, eles são trabalhadores, eles precisam sobreviver,
né? E para isso, eles precisam sobreviver sempre. Então, assim, eu acho que essas políticas de eventos, elas são importantes, elas resgatam a história da cidade, enfim, mas assim, elas precisam ser complementadas por essas políticas cotidianas mesmo, entendeu? Essas políticas cotidianas mesmo, e assim, Fábio, sinceramente, eu não vejo uma outra forma de você sustentar essas políticas cotidianas, né? No sentido de garantir uma vida com dignidade para o artista, uma vida com possibilidade de surgirem novos talentos, de ser explorados novos talentos, né? Com participação, a não ser que a gente consiga envolver a cidade nesse nosso sentimento, que é uma coisa que é muito, que você já falou algumas vezes, e eu fiquei muito encantada, que é a questão dessa crença subjetiva de que nós temos uma identidade cultural, é o sentimento de pertencimento. Eu acho assim, eu não consigo imaginar que a gente consiga redescobrir Teresina se a gente não conseguir despertar esse sentimento. E aí eu queria, inclusive, que você falasse um pouco para a gente aqui, como é que você sente isso? Por que esse é um compromisso seu? Por que é tão importante você? Por que você fala em resgatar despertar o sentimento de pertencimento em Teresina? Primeiro que a cultura não pode ser vista como mercado, como algo que vai dar lucro. A cultura não vai dar lucro. A cultura é algo que nós temos da nossa essência, que pode ser aflorado através de algo que é arte, que é produzido pelo teatro, pela dança, pela música. O compromisso do aparelho estatal, nesse sentido da cultura, é do Estado necessário para a produção da cultura. Então, nós temos que partir desse princípio. Partindo desse princípio, vem o papel da força e do braço do Estado, enquanto governo federal, enquanto governo estadual, enquanto governo municipal. Eu preciso ter a consciência de que, se é isso, eu tenho que ter a garantia do orçamento para a execução dessa política. E aí, dentro dessa política, vem toda uma situação de orçamento que vai ser destrinchada, editais para um calendário cultural permanente na cidade, contemple o centro, mas não só o centro, mas os bairros também, inclusive da periferia, de equipamentos. E nisso entra, obviamente, o trabalho do artista, que deve receber de forma digna. Quando eu cheguei na Secult, havia uma cultura de que os pagamentos eram muito atrasados, demoravam bastante. E nós lutamos muito para mudar essa realidade, de fazer com que o que efetivamente houvesse de contratos, havia inclusive uma cultura de contratar e não pagar, inclusive dar o calote no próprio artista, no trabalho que já é suado, que já ganha pouco, né? E nós procuramos a todas as mudar essa realidade lá. Contratou, tem que pagar. Tem que honrar todos os contratos. Contratou, honrar e pagar tudo isso. Inclusive pagando coisas de governos anteriores. Ficaram sem honrar os compromissos financeiros dos contratos assumidos. Né? Então, primeiro eu tenho esse olhar. Compreendo que ele é importante. É porque nós vivemos numa lógica capitalista que tudo é mercado, que tudo é lucro. Cultura não pode ser vista assim. Não pode ser vista dessa forma. É como algo que é necessário, é um direito fundamental do cidadão. Constitucional. Constitucional, está garantido na nossa Constituição. E nós temos que oferecer as condições necessárias para que isso efetivamente seja efetivado, que aconteça. Né? Então, eu penso dessa forma. Agora, é claro que nem todo gestor vai ter essa sensibilidade. Como nós vivemos no mundo capitalista, geralmente, quando falta dinheiro, corta logo na cultura, das áreas mais sensíveis. Cultura é vista como algo supérfluo. E nessa pandemia ficou claro que não é algo supérfluo.
Sim. Nós estaríamos com problemas muito maiores de saúde mental se não fosse a cultura como algo que viesse como um atenuante, como um amenizante nesse momento de pandemia. Estaríamos com uma situação muito delicada se não tivesse a cultura. Fábio, agora deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. É uma justa e legítima dúvida minha mesma, entendeu? Pois não. Pode ser que seja uma dúvida de quem está nos assistindo. Veja, por exemplo, o artista, ele produz a sua arte por uma necessidade subjetiva, enfim, a Sérgia A, né, escritora, alguém perguntou, mas por que você, apesar de ser tão difícil para as mulheres na literatura, por que você se mantém escrevendo? Assim, é porque eu preciso disso. Há uma necessidade, o artista ele tem necessidade de exercitar a sua arte, né? Agora, eu vou falar da Lei Rouanet. O que acontece? A Lei Rouanet é dinheiro público? Porque é em forma de incentivo. Quer dizer, o empresário, ele deixa de pagar o imposto, não é isso? Para investir na cultura. Aí, o que acontece? Aí acontece a intermediação de uma pessoa que eu acho assim, talvez uma pessoa que sofra muito, né, nesse mercado, entre aspas, né, da cultura, que é o produtor cultural, aquela pessoa que vai tentar vender, né, buscar esse incentivo. Pega lá a cartinha e vai tentar o incentivo. Por exemplo, quando a Equatorial ela resolve patrocinar, como toda empresa, ela busca o lucro. Então, o que leva uma empresa, eu estou citando a Equatorial, porque você citou aqui, mas pode ser qualquer outra empresa. O que leva uma empresa a patrocinar uma obra de arte, ou uma ação, uma peça de teatro, um filme, não sei o quê? Me parece que é porque aquele patrocínio vai gerar valor para a empresa, seja em melhorar a sua imagem perante o consumidor, seja, está entendendo? Quer dizer, então, não é uma relação ingênua, entende? Não é uma relação ingênua. Eu concordo com você que o ideal seria realmente só o financiamento público. Mas, assim, é fato que existe essa relação. Eu acho que não dá como, assim, eu não vejo como a gente fugir completamente essa lógica de mercado. Eu acho que, porque, assim, é uma lei que existe, é uma lei que, infelizmente, aliás, a extrema-direita atacou profundamente. Você lembra que, assim, quando os primeiros ataques era justamente sobre a Lei Rouanet, até que eles descobriram que os maiores beneficiados não eram pessoas de esquerda, não era Chico Buarque, né? Você lembra disso? Então, assim, não foi isso? Então, assim, eu acho que é necessário, eu acho que a gente só vai poder prescindir dessa privatização, digamos assim, ou esse alargamento do setor privado, né, na cultura, se a gente, de fato, criar um mercado consumidor, digamos assim. Nós temos uma classe média, é preciso que os teresinenses apoiem, assim, participem, assistam shows, assistam as peças de teatro, entendeu? Assim, vá lá para a Zona Norte, ver a apresentação de Bumba Meu Boi, de Reisado, tá entendendo? Quer dizer, e isso não vem à toa, entendeu? Isso não acontece assim, um belo dia você acorda, teresinense acorda e diz, olha, hoje eu acordei, entendeu? Teresinense, vou lá. Não, quer dizer, eu acho que isso também envolve uma inteligência política, no sentido de você estimular isso, entende? Porque aí sim, eu acho que e aí o sentimento de pertencimento é bem isso, né? É você valorizar aquilo que a gente produz, né? Seria no sentido de você... E como é que você valoriza? Você não valoriza só você falando, eu acho linda a música, adoro a música piauiense.
Você valoriza quando você, o Edivaldo Nascimento, que está aqui também nos assistindo, né? Quando o Edivaldo Nascimento faz um show e você vai lá e compra ingresso, e comprar ingresso, viu, gente? Não é achar que porque você é amigo, você tem que entrar de graça, viu? Que ainda temos essa cultura, que alguns amigos acham que porque é amigo do artista, não quer pagar convé, enfim, né? Então, assim, eu não sei, isso é um tema polêmico, porque envolve, assim, há uma certa resistência por parte dos artistas de perceber essa necessidade, né? Mas, assim, como é que a gente... Mas, assim, não tem como... Eu não consigo imaginar que a gente possa sobreviver apenas sem o envolvimento da cidade, entendeu? Porque se a cultura e democracia, elas têm uma relação íntima, se a cultura está na centralidade da discussão política, você não pode tratar a cultura sem que essa vivência... ela aconteça envolvendo, pelo menos, a grande maioria da população. Sem sombra de dúvida. Em relação à lei, Zélia, ela é um mecanismo muito importante, porque ela também é uma forma de desburocratizar. Imagine 127 projetos aprovados esse ano pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, se isso fosse diretamente pela Secult, pelo Tesouro. Seriam 127 licitações. Você não conseguiria executar isso no período de um ano. Um ano eu estou sendo aqui... generoso. Né? Porque você tinha que passar o processo pela CGE, pela PGE. Então, assim, a lei ela vem no sentido de desburocratizar. Na verdade, o empresário hoje, todos os empresários do Piauí querem apoiar a lei estadual. Por quê? Eles vão agregar valor à sua imagem, sem pagar nada. Porque, na verdade, se eu tenho aqui o desconto de 100%, se eu aprovo um projeto e eu estou aqui patrocinando esse projeto, na verdade, o empresário paga o projeto, mas ele abate lá o imposto. Sim. Então, na verdade, ele está botando o nome dele num projeto que vai agregar valor à sua imagem, né? Então, o que aconteceu esse ano? A Equatorial viu isso. O que é bacana? É que a Equatorial patrocinou praticamente todos os projetos do CIEC. Isso ajudou também a classe artística, no momento de pandemia, que muitas empresas não tinham crédito suficiente de CMS por patrocínio, veio uma grande empresa e patrocina, mas a Equatorial não está sendo burra, está sendo inteligente. Ela está agregando a marca dela em muitos projetos, dos pequenos aos grandes. E o banco pegou todo mundo, pegou dos pequenos aos grandes, né? Então, foi uma coisa que foi legal, que foi bacana, porque também é um ano difícil, um ano de pandemia, que você tem um investimento de 8 milhões, que a gente está conseguindo dar vazão. Isso, de certa forma, alivia também para os nossos artistas que foram contemplados através do edital. Sim. Eu particularmente, Fábio, eu acho que você como gestor poderia pensar, sabe o quê? Alguma forma de seguridade para os artistas, para que, eu acho que essa pandemia, ela chamou muita atenção para essa parcela, né, de trabalhadores que tem um trabalho intermitente, entendeu? Então, assim, era uma coisa que precisava ter uma espécie de seguridade para não ficar... Porque, assim, chegou a ser desesperador, assim, alguns depoimentos, as pessoas... Eu fico muito sensibilizada, as pessoas vendendo seus instrumentos, né? Assim, adquiridos, assim, com muito trabalho, para sobreviver, assim, o imediato, as urgências do cotidiano fazendo isso. Então, é uma coisa que eu acho que a grande ideia afinal de contas, assim, a grande ideia de você constar o Plano Nacional de Cultura na Constituição é exatamente ser uma política de Estado para não ficar dependendo, né, da boa vontade dos governantes. Fábio, nós já estamos com 1h04, mas assim, você ainda tem tempo? Porque tem um assunto. Você tem um assunto aqui. O Ayrton Martins está parabenizando, você dando boa noite.
Ele está dizendo que vai votar no Novo. Que o Edivaldo Nascimento, ele traz aqui na fala dele, né, que é a questão da revitalização do centro da cidade, que eu acho que é, pelo menos da minha geração, acho que 10 entre 10 pessoas da minha geração que circularam pelo centro da cidade sentem falta dessa vivência, né, no centro da cidade. E assim, eu já fiz tive uma conversa dessas com um professor, o professor Bernardo, e a gente discutindo isso, e assim, ele chamava atenção por uma coisa. O patrimônio histórico, ele rende muitos dividendos, ele é importante também para a economia, porque assim, ninguém faz turismo, ninguém vai para uma cidade para ir para o shopping, porque o shopping que tem as lojas que você encontra em qualquer lugar. É igual. Exatamente. Então, assim, há uma certa falta de compreensão de que, de fato, isso pode, economicamente, pode ajudar muito a cidade, né? É verdade. E as grandes cidades no Brasil e no mundo, elas têm apostado nisso, né? Isso tem atraído turista. E Teresina, que é uma cidade que a gente não tem praia, então, assim, imagina como seria interessante o mercado central estar preparado para receber, para as pessoas virem a Teresina e irem ao mercado central, conhecer a nossa culinária, enfim. E aí o Edivaldo levantou isso, e é uma coisa que eu particularmente sou muito apaixonada, e eu queria que você se colocasse em relação a isso, apesar do pouco tempo que a gente já se alargou, né? É verdade, olha, Teresina não fez uma política municipal de preservação do patrimônio histórico, do centro histórico. Na verdade, nós perdemos muita coisa do centro histórico. Nós perdemos a arquitetura, nós perdemos a memória afetiva. E eu vivi uma experiência como secretário que uma das coisas que me incomodava, o prédio, a fachada do Palácio da Cultura, que é hoje a sede da Secretaria de Cultura, ele também teve sua própria fachada desconfigurada. E olha que o IFAM morou lá dentro 20 anos e não se apercebeu disso. E um dia eu chamei a Patrícia, que é a nossa arquiteta, e disse assim, mas Patrícia, isso não é possível, vamos reconstituir a fachada do Palácio da Cultura? Isso aqui é um prédio importante. Esse prédio funcionou a Assembleia Legislativa. Sim. Nesse espaço, nós tivemos deputados que foram caçados aqui dentro, no regime militar. Ela foi no arquivo público, conseguiu uma foto centenária, e esse prédio tinha traços da arquitetura de uma missão francesa cultural que esteve em Teresina. Resultado, enquanto todo o centro de Teresina caminhou no sentido de destruir seus prédios históricos, sua arquitetura para transformar em estacionamentos, nós fizemos o contrário no prédio da Secult. Nós reconstituímos a fachada histórica, voltamos à fachada original, um trabalho dos arquitetos. Na verdade, eu considero que foi um trabalho de educação patrimonial. E nós trabalhamos ali em relação à questão do Museu do Piauí. O Museu do Piauí, antes da reforma, da nova museografia, recebia 80 pessoas por dia. Hoje recebe 300, quando está aberto, depois da reforma. Biblioteca Coronel de Carvalho, também nós recuperamos. É uma fachada linda, a Biblioteca Coronel de Carvalho. Clube dos Diários. Sim. Nós voltamos até as famosas tertúlias dos anos 60 e 70, uma vez por mês, depois da reparação. O projeto Boca da Noite voltou com muita força. O projeto 6,5 voltou com muita força. As escolas de artes colocam no centro de Teresina, por dia, mais de 3 mil pessoas, porque elas foram modernizadas. Essas escolas possibilitaram a abertura de novas vagas. Então, o museu triplicou o número de pessoas. A biblioteca também foi reaberta e coloca 300 pessoas por dia. As escolas de artes colocam 3 mil pessoas por dia. E o complexo Clube dos Diários e Teatro 4 de Setembro
coloca por ano no centro 150 mil pessoas. Para ser mais preciso, 154 mil pessoas. Em todos os eventos que é realizado no complexo. Espanha tem uma coisa legal. Eles têm uma linha de financiamento lá que, para manter as fachadas históricas, você consegue financiamento da prefeitura a um juro muito barato. Não é? Você mantém as fachadas históricas e monta negócios, né? Então, nós não tivemos uma política de valorização do centro histórico da nossa capital. É preciso repensar. Se nós não temos praia em Teresina, que é a única capital do Nordeste que não tem praia, você pode pensar num roteiro turístico que passe pelo encontro dos rios, um barco que possa parar e, como você colocou, visitar o nosso mercado, mas não os mercados da forma como estão. Por outros lugares que você vai, são mercados organizados, bem feitos, com boa arquitetura, ou então numa situação que a arquitetura te dá boas condições. Da forma como estão nossos mercados estão sem a infraestrutura necessária para receber bem. Mas você pode pensar em situações, em mirantes, nós temos um pôr do sol lindo. O pôr do sol que você pode pegar ali na ponte metálica, você poderia ter mirantes ao lado, próximos à ponte metálica, que você pudesse ver o pôr do sol. E poderia ter uma iluminação especial na ponte metálica, que é algo que é um patrimônio histórico tombado. É belíssima a nossa ponte metálica, mas está muito mal cuidada. Não tem cuidado nenhum, não tem esse cuidado. E aí você poderia traçar, assim, um roteiro de visitação que envolva o próprio Museu do Piauí, o Teatro 4 de Setembro, revitalizar, e não saiu do papel ainda, o que era para ser ali na antiga Câmara de Vereadores, o Museu da Imagem e do Som. Então você tinha que construir toda essa situação. E aí entra a questão das praças. Precisava ter uma política de recuperação das praças, com feirinhas e com situações que tornasse atrativo todo esse roteiro para trazer o turista para o centro da cidade. Olha, eu acho que esse é o novo olhar sobre Teresina. Com certeza. Que precisamos nós. Olha, tá assim uma delícia conversar com você. Mas assim, já são 1h12, então eu queria agradecer muito, Fábio, assim, a conversa, queria agradecer aos nossos amigos que estão aqui na live comentando, né? E passar para você fazer as suas considerações finais. Poxa, eu é quem agradeço a oportunidade de conversar com você, dizer que foi um prazer muito grande, torço muito pela sua eleição para a Câmara de Vereadores de Teresina, acho que você chegando lá e com fé em Deus vai chegar, Teresina estará bem representada na Câmara de Vereadores, vou ficar nessa torcida para que isso aconteça. E claro, quero chegar junto com você na Câmara de Prefeitura, para que a gente possa somar forças e construir uma cidade mais humana, que respeite as pessoas, uma cidade que possa ter sensibilidade de ouvir os reclames da nossa população. E eu termino hoje esse dia de trabalho, que foi um dia muito intenso, que começou às 8 da manhã. Eu quero lhe confessar que ainda tenho um compromisso depois daqui. Ai, gente! O meu compromisso depois daqui, toda noite, quando eu termino a minha agenda, é na Ponte JK. Nós terminamos, eu adotei a Ponte JK. Então, toda noite eu faço isso religiosamente há mais de 3 meses. Quando termina toda a minha agenda... Virou um ritual, né? Tem um ritual e é o meu momento de terapia, que é quando eu vou lá mexer nas jardineiras da Ponte JK. Você sabe que terminou agora a florada dos girassóis. Nós estamos agora plantando e replantando os girassóis. Então, todo dia eu vou lá fazer o quê? Regar, podar, adubar, para que a gente possa, daqui a 2 meses, ter a nova florada dos girassóis da Ponte JK. Então, esse é o meu compromisso que eu tenho depois daqui.
Olha, você falando assim é capaz de começar a ter mais visitas assim com você. Vamos Mais lá, pessoas. tá à disposição. Eu acho que todo mundo tem que ir lá também colaborar, porque já imaginou, Zé, se a gente conseguisse? Teresina tem centenas de espaços de praça. Já imaginou se a gente consegue sensibilizar pessoas numa campanha que cada um possa adotar um espaço e cuidar desse espaço? A cidade com certeza terá mais cor, será mais bonita, e será mais agradável. Então, E as pessoas serão mais esse é um espaço felizes, né? e serão mais felizes. Esse é um espaço que eu vou lá toda noite sem nenhum compromisso, apenas com o compromisso de ver que aquele espaço fique mais agradável. Ai, que delícia. Pois olha, que você tenha um excelente final de noite. Um abraço a todo mundo. Foi de fato um prazer mesmo conversar com você, Fábio. E que a gente, hein, Mal? Que a gente redescubra Teresina. Com Todos certeza. nós. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você. Sou muito grato e vamos juntos construir um novo olhar para Teresina com Zé Elma e Fábio Novo. Tá certo, tá combinado. Um Tchau, grande gente. abraço. Um abraço para todos.